Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso coração, nosso dia de hoje. E vocês também. Hoje a nossa igreja, ela comemora o Dia dos Avós. Então, um beijo para todos os avós. E eu quero pedir a Deus pelas almas dos meus avós que já partiram, já está com Deus. E aqueles avós que também partiram, que Deus coloque suas almas num bom lugar. E aqueles que continuam conosco, que Deus abençoe com saúde. E vamos para o nosso evangelho de hoje. O evangelho de hoje, ele traz para nós, ele está no livro de Mateus 13, capítulo 13, versículo 16 ao 17. Mas antes de ir para o evangelho, vamos falar um pouco dos nossos idosos, dos nossos avós. Hoje nossa igreja celebra o dia de nossos avós, por conta de São Joaquim e Santa Ana. Vejamos, os idosos tiveram os seus dias para celebração hoje por conta da mãe e do pai de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Então, Santa Ana e São Joaquim são os avós de Jesus. Que possamos nos dedicar e cuidar de nossos queridos idosos, porque muitas das vezes eles são esquecidos e colocados de lado. Mas, na verdade, eles são um grande tesouro para nós, com suas experiências de vida, e pode nos ensinar muito com a sua sabedoria. Encher-se os olhos de Deus, e assim enche-se os olhos de Deus quando há um bom cuidado em relações entre idoso e jovem. Quando se há uma boa conexão entre idosos e jovens, os olhos de Deus se enchem e os idosos se sentem úteis. E os jovens também bebem da sabedoria e experiência dos mais velhos. Então, é muito querido ao coração de Deus quando os jovens buscam ensinamento com os mais velhos, né? Porque os mais velhos, esses sim têm um bom ensinamento para dar aos nossos jovens. Então, enche-se o coração de Deus, os olhos de Deus, com essa relação entre idoso e jovem, essa articulação entre os dois, né? E o evangelho de hoje, ele vem nos exortar, vem nos esclarecer, vem nos revelar quem é feliz. Jesus hoje nos diz, nos pergunta, né? Nos pergunta e ao mesmo tempo ele nos revela quem é feliz. Você é feliz? Vamos ver se nossa felicidade está batendo com o que o Senhor está nos dizendo no evangelho de hoje. Jesus hoje vai revelar a seus discípulos quem são aqueles que são felizes. Quando você vê na palavra do Senhor a palavra bem-aventurados, quando tem no Evangelho a palavra bem-aventurados, essa palavra também significa feliz, certo? Pois Jesus só falava
em parábolas para aquelas multidões. A gente, na palavra do Senhor, no Evangelho, a gente encontra muitas parábolas, né? E muitas das vezes a gente não compreende as parábolas. E Jesus, mais na frente, depois, ele sai revelando aos seus discípulos o verdadeiro significado das parábolas. E hoje ele também revela aos seus discípulos, né? Ele revela aos seus discípulos o significado da palavra bem-aventurados. Jesus falava em parábola porque muitas das vezes nós nós não temos disposição, não tínhamos. Naquela época as pessoas não estavam dispostas a compreender necessariamente e a entender a palavra de Deus. Muitas das vezes também o coração daquelas pessoas, e muitas vezes hoje também acontece no meio de nós, de estarmos com o coração fechado e não querer entender a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a palavra de Deus ela é muito dura, né? Porque ela é verdadeira, e muitas das vezes a gente não aceitamos a verdade e acabamos ficando com raiva de alguém. Muitas das vezes alguém quer falar, dar um conselho, ver que aquela pessoa está caminhando errado, no caminho errado, e você chega para aquela pessoa e vai dar um conselho. Muitas das vezes a pessoa está com o coração fechado e não aceita e acaba ficando com raiva de você. É isso que acontece, é isso que a palavra vem nos dizer, certo? Na verdade é que muitos ao longo da história, ao longo da caminhada, encontram Jesus, mas nem todos conseguem enxergá-lo e nem reconhecê-lo. E Jesus vem nos dizer hoje que feliz sois vós, eu e você, porque nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem. Só assim somos capazes de receber esta palavra e compreender e encontrarmos essa felicidade. Quando a gente entende e compreende aquilo que o Senhor quer nos falar, nos dizer, então encontramos a felicidade. Então, voltando às parábolas e aos corações fechados, e aqui quando ele diz, tem muita gente que o encontra, o enxerga e nem reconhece ele. Somos nós quando dizemos que encontramos Jesus, mas na verdade não reconhecemos, né? Porque não há mudança na sua vida. Então, você ainda não encontrou e não reconheceu. Você pode até dizer que encontrou, mas não reconheceu ainda o verdadeiro Cristo. Então, não encontrou ainda a verdadeira felicidade. Que possamos, neste dia de hoje, suplicar ao Senhor que aumente em nós a fé, para que enxergando o humano, possamos enxergar a divindade. Que não possamos ver só a humanidade, só o ser humano, mas o que está por trás do ser humano, né? A alma, o espírito da pessoa. Que possamos enxergar a divindade do Senhor. E olhando o que é humano, enxergamos o sobrenatural de
Deus, né? Aqui vem a passagem do nosso querido Tomé, quando Tomé ele viu a humanidade de Jesus, mas ele enxergou a divindade do Senhor, né? Quando ele diz, meu Senhor e meu Deus, quer dizer, ele viu a humanidade que era o Senhor, mas ele enxergou o sobrenatural, ele enxergou a divindade que era Deus na pessoa de Jesus. Então, que possamos abrir nosso coração hoje para esta palavra. O evangelho ele está pequenininho, certo? É só o versículo 16 e o 17, mas ele está riquíssimo e ele vem nos revelar e nos orientar sobre a verdadeira felicidade. Aquele que enxerga e reconhece Jesus, essa pessoa é feliz. Não é aquela pessoa triste. Mesmo que venha as tribulações, mesmo que venha perseguições, ela não se deixa abater, porque ela encontrou a verdadeira felicidade, ela encontrou aquilo que verdadeiramente lhe faz feliz, que é o Senhor. Então, que Deus abençoe, um bom dia para os avós, que Deus abençoe, um abraço, um beijo e até amanhã.